Dia dos Pais é um feriado comemorado desde meados da virada do século XIX nos Estados Unidos, em comemoração à figura paterna. A figura paterna devemos considerar que desde a antiguidade há uma consolidação do modelo de pater-família, a sociedade como centrada na figura masculina. Então, dessa forma, o patriarcado se consolida como um modelo das sociedades do Neolítico e depois da Antiguidade Clássica. E a partir disso existe a ideia de genética, que vem a partir da ideia de genes, que é mais ou menos o clã, que era gerido por uma figura paterna, masculina. E a partir disso existe a consolidação da ideia de pater, que é um conceito latino que remete à ideia de um pai, um gestor de uma família estendida, que não era somente o núcleo familiar, pai, mãe e filho, mãe e filhos em geral, mas também o pater representava a família nuclear, mononuclear, e os seus servos, os seus escravos e os seus clientes, né, as pessoas que dependiam diretamente dessa figura paterna. Assim vai se consolidando o modelo de pater-família até a queda do Império Romano, e as relações de suzerania e vassalagem são exatamente dependentes dessa relação de pater-família. Então, o senhor feudal, no final das contas, tem uma relação de, em tese, pai dos seus vassalos, né? De toda forma, essa é uma consolidação que dá na Idade Média, que vai sendo rompida com o final dos tempos, até mais ou menos a ideia de moderno. Esse episódio em questão é uma lista de 5 exemplos de pais que foram totalmente considerados os piores pais possíveis. E esses pais, eles não têm uma lista cronológica, não vou me meter de falar qual foi o pior pai ou qual foi o melhor dessa lista, mas é bom a gente frisar que esses exemplos paternos é justamente o que a gente não deve levar para a vida, né? Não devemos considerar que é um modelo positivo. Bom, o primeiro pai que eu gostaria de falar que foi totalmente horrível para os seus filhos foi Dom Pedro I. Não tenho como falar de outra figura brasileira que tenha sido tão péssimo pai quanto o Dom Pedro I, que além dos sucessivos casos que ele tinha com a Marquesa de Santos, traindo inclusive Dona Leopoldina nas viagens que ele fazia para São Paulo, inclusive fazendo uma casa para amante na frente da Quinta da Boa Vista. Dom Pedro I foi responsável pelas inúmeras agressões a Leopoldina, inclusive resultando num aborto da própria rainha do Brasil, a imperatriz do Brasil, né, assim por dizer. E a partir disso também eu tenho que falar sobre o abandono que foi ele deixar uma criança de praticamente 4 anos sozinha para comandar um país inteiro. Uma irresponsabilidade fenomenal da parte de Pedro I, né? Bom, a partir disso tem essa figura que praticamente abandonou o Dom Pedro II. Dom Pedro II praticamente fica órfão da nação, porque Leopoldina morre em decorrência dos ferimentos. Dom Pedro I vai para a Europa lutar na Guerra de Sucessão, vai cuidar da outra filha, não vai cuidar de Dom Pedro II. E a partir disso ele cria uma figura que no final das contas era totalmente dependente de uma figura paterna, que não teve esse contato. Bom, a outra figura que eu queria falar, é claro, é Frederico I, da Prússia. Bom, Friedrich da Prússia, ele era o pai de Frederico o Grande, e ele foi responsável por várias agressões ao filho. Frederico o Grande, ele se dedicava mais à literatura, mais a caçadas, mais a música. Inclusive Frederico o Grande tocava flauta com
maestria, inclusive compondo várias músicas. Só que na juventude, Frederico II, né, Frederico o Grande, ele não aceitou o casamento arranjado, né, que o pai dele fez em arranjos políticos para fortalecer a Prússia. E a partir disso ele fugia do castelo. Há uma teoria de que Frederico II fosse homossexual, e a partir disso ele saía com o amante dele do palácio, né? Dessa forma, o pai dele, Frederico I, prende os dois, tanto Frederico o Grande quanto o amante. Ele escolta o filho até a entrada do palácio e ordena a morte na frente do filho do amante. Então, Frederico ele vê o amante dele ser decapitado e ele fica prisioneiro dentro do palácio por mais de 2 anos. Então, essa recordação que Frederico o Grande tem do pai não foi muito positiva e introjetou nele um grande senso de aversão à figura paterna e à ideia de ser pai também, né? Então, ele tinha repulsa da própria esposa, isso é sabido, e também repulsa pela figura do pai. Bom, a terceira pessoa que eu tenho que tratar é Pedro o Grande, da Rússia. Pedro o Grande da Rússia foi um czar forte, um czar que transformou o Império Russo numa potência regional no norte da Europa, trouxe a modernização, criou uma capital do zero, São Petersburgo, criou uma marinha e modernizou os costumes da Rússia, que ainda estava presa dentro das relações de vassalagem e da medievalidade como um todo. Bom, nesse plano político devemos elogiar o Pedro Grande, mas em relação ao seu filho, Alexei, foi uma relação muito abusiva. Primeiro porque o Alexei não foi treinado para ser o czar, mesmo sendo o primeiro da linha sucessória. O filho, mesmo sendo filho do czar, o Pedro sempre o humilhava, dizia que ele era incompetente, que o filho não tinha capacidade, não tinha força para liderar o exército, nem para cuidar do governo. E a partir disso ele vai sendo preterido, até que, em uma certa altura, o próprio filho foge da corte russa, de São Petersburgo, e vai cair na Áustria. E a partir disso ele acaba atuando contra o pai. Claro, na diplomacia acaba que ele é acusado de tentar trair o próprio pai, fazer uma conspiração para assassinar o Pedro I. E a partir disso é levados vários embaixadores russos, inclusive o Mechernikov, para a corte austríaca para resgatar o filho, né? E a corte austríaca intercede para não levar o príncipe russo de volta aos domínios do império. Mas, de toda maneira, acaba que o próprio czar ele assinou uma carta de punho falando que perdoava o filho e que queria que ele voltasse porque sentia saudades. E o Alexei acreditou no próprio pai e voltou para a Rússia. No que ele voltou para a Rússia, ele foi condenado à morte pelo próprio pai. Então, foi além de ter sido deserdado, o que trouxe um grande problema sucessório na Rússia, principalmente porque, posteriormente, a morte de Pedro o Grande, que vai assumir o império, vai ser sua esposa Catarina I, e posteriormente a sua sobrinha Anna Pavlovna, e posteriormente ao czarismo vai assumir a figura da Elisaveta, né, que é a filha mais velha do czar Pedro o Grande. Então deu um problema sucessório muito grande. A Rússia acaba tendo esse século XVIII muito conturbado no início, até a chegada de Catarina a Grande.
Bom, a segunda pessoa que eu gostaria de tratar, ela também é muito complicada e devemos destacar que ela é a figura de Ivan o Terrível. Ivan não é chamado de terrível à toa. Ele, após várias tramas palacianas, se consolida como o primeiro czar da Rússia. Ele empreende várias guerras contra Kazan e contra Livônia e outros domínios. E a partir disso, o czar Pedro, o czar Ivan o Terrível, ele vive cercado de inimigos e acaba que ele tem assim, sintomas que conferem ele características de esquizofrênico. Então, muitas vezes ele ouvia vozes, muitas vezes ele tinha paranoia, achava que as pessoas estavam conspirando contra ele. Então, ele não aceitava ser, como diremos, ele não aceitava ser contrariado. A partir disso, o Ivan o Terrível, ele durante seu tratado de paz que ele fez com a Livônia, que foi totalmente desvantajoso para a Rússia em vários sentidos, o filho dele ele começa a ficar mais hostil à figura do pai, que o filho dele defendia a guerra e era tão ruim quanto o pai. Bom, no palácio em Moscou, o Ivan estava saindo de um culto, junto com seus oprechiniks da catedral, e entrando no palácio, subindo as escadarias, ele encontra a Nora, grávida, vestindo roupas de dormir, né? No corredor. Quando ele presencia isso, ele fica chocado, porque para ele era uma humilhação ver uma pessoa em roupas não tão recatadas. A partir disso, ele saca o seu cajado de tsar e dá uma surra homérica na Nora. A Nora acaba tendo um aborto. O filho de Ivan, o Ivan Ivanovich, que seria o Ivan V, ele acaba indo tomar satisfações com o pai, ele tentar entender por que ele tinha agredido a sua esposa. Nisso, o Ivan, o Terrível, ele acaba tendo essa discussão com o filho, ele não aceita de forma nenhuma ser contrariado, ele saca o cajado e agride o próprio filho na cabeça. O filho de Ivan, ele tem uma hemorragia por causa do ferimento, o sangue vai escoando. Tem até um quadro do Ilya Repin, que é feito no século XIX, que retrata o sofrimento de Ivan, paranoico, louco, ensandecido, enquanto o filho morre em seus braços, né? Então é uma cena bem visceral, mas o que traduz o Ivan o Terrível. Por causa dessa atitude de Ivan o Terrível, a linha sucessória da Rússia acaba tendo outra dificuldade, porque o irmão de Ivan Ivanovich, que seria o Tsar Fyodor, ele tinha uma deficiência mental e a partir disso ele não tinha capacidade para assumir o reino, né, a monarquia. E acaba que ele é assassinado pelo cunhado de Ivan, chamado Boris Godunov. E a linhagem toda de Ivan se extingue por causa disso. Porque tanto o filho primogênito quanto o futuro neto morreram. E a dinastia dos Rúricas acaba, criando uma crise sucessória até mais ou menos 1616, quando a família Romanov é eleita pelos boiados de Moscou para ser a família reinante da Rússia. Bom, e o primeiro pai que vamos destacar aqui é o pior pai dessa lista toda, eu diria, é sem dúvida o Stalin. Bom, a figura do Stalin é uma figura muito complexa, muito controversa, eu diria. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas a gente tem que ver que em relação aos filhos, Stalin, além de ser autoritário, muitas vezes ele conseguia ser totalmente impossível de conviver. Bom, Stalin, ele tinha um filho do primeiro casamento chamado Yakov Djugashvili,
que ele serviu ao Exército Vermelho na juventude. Esse filho, ele praticamente não teve contato com o pai. Durante a juventude inteira, o Stalin praticamente deixou os filhos com a família da primeira esposa. A primeira esposa dele, Keke, acabou falecendo em virtude de uma doença. E entristecido, Stalin ele não aceita a perda da esposa e acaba entrando no submundo da, da luta clandestina, né? Então ele não tem nenhum contato com o filho, não auxilia em nada o filho, não dá nenhum tipo de pensão, nada parecido. E a criança vai crescendo na Geórgia através das tias. Quando já adulto, o filho vai a Moscou procurar o pai. Yakov procura o pai para ter algum tipo de suporte para ele prestar a faculdade. E Stalin trata muito mal. Trata o filho como um incapaz, trata o filho como se fosse um retardado, um doente mental. E humilha o filho e fala para ele sair, para ele não conviver com a nova família dele. O que acontece é que Svetlana Aluyevieva, que é a esposa do Stalin, ela intercede e acaba cuidando do primeiro filho do líder soviético. Bom, entretanto, Stalin é um péssimo marido também. Então, em virtude disso, há constantes traições, há constantes brigas entre Stalin e a Svetlana. E no final, em 1932, Svetlana atira contra o próprio peito e se suicida. Depois disso, Stalin nunca mais ia se recuperar. E o filho acaba que o pai acaba descontando toda a raiva nesse filho. Embora ele tratasse bem os outros filhos, né? Ele praticamente humilhava esse rapaz. Na verdade, não é Svetlana Aluyevieva. A Svetlana Aluyevieva é a filha do Stalin. É Nadezhda Aluyevieva, que é a esposa. Bom, Nadezhda Aluyevieva morre. E após isso, Stalin fica solteiro, decide que não vai mais se relacionar, porque ele tem a grande missão de criar uma grande potência socialista e tudo mais. E da Segunda Guerra Mundial, o filho dele está combatendo no fronte pela artilharia soviética e é capturado pelos alemães. Bom, Stalin sabe que o filho foi capturado, sabe que ele está vivo. Os alemães oferecem 2 vezes que Stalin aceite a troca de prisioneiros. O filho dele pelo o Field Marshal, Marechal de Campo von Paulus. Stalin não aceita. O filho dele vai para um campo de prisioneiros onde ele é torturado, onde usam ele como propaganda para falar que até mesmo o filho do Stalin tinha sido preso, então os alemães iriam vencer essa guerra de qualquer forma. E novamente fazem um comunicado oferecendo a troca de prisioneiros. E Stalin diz: eu não sou irresponsável de trocar um capitão por um marechal. Após essa carta, o filho dele, Yakov Djugashvili, num acesso de total desilusão, corre e vai ao encontro de uma cerca eletrificada onde ele se suicida. Bom, o filho dele nunca traiu o pai. Nunca traiu, acreditava de fato no poder do soviético. Ele era realmente uma pessoa capacitada que tinha a pretensão de ser um bom soldado no Exército Vermelho. Contudo, Stalin nunca esboçou nenhum remorso pela morte do próprio filho. Bom, essa é uma lista tenebrosa. Uma lista que a gente considera totalmente escabrosa, mas que demonstra como a paternidade não é um evento fácil para certas pessoas, principalmente lideranças de países, né? Então, em prol do poder, muitos negligenciam essa
responsabilidade e acabam transmitindo esse horror às outras gerações. Bom, é essa transmissão que eu gostaria de trazer e, enfim, um feliz Dia dos Pais na medida do possível, né, depois dessa transmissão cada vez mais pesada, mas agradeço o empenho e a eventual participação dos nossos ouvintes. Muito obrigado e uma boa tarde.